Cheguei durante um verão aos 7 anos, e agora tenho 18. Minha mãe trabalhava bastante, então eu ficava com minha avó frequentemente. Ela me levava para comer e, se eu me comportasse, me levava ao parque. Eu costumava escolher onde comíamos, então escolhi o McDonald's naquela vez. Eu estava comendo meu Happy Meal quando minha avó se levantou para ir ao banheiro. Após sua saída, um homem de 20 a 30 anos sentou-se ao meu lado e propôs um jogo. E eu, a menina de 7 anos, respondi sim. Ele disse que era um jogo especial e que eu não deveria contar para ninguém. Foi quando minha avó voltou do banheiro e começou a gritar para o homem ir embora. Ele fugiu pela porta e eu tive problemas por ter falado com um estranho. Mesmo assim, fomos ao parque, onde vi o homem novamente. Eu estava nas barras de macaco e ele me perguntou novamente se eu ainda queria brincar. Lá, comecei a ficar um pouco assustada. Eu disse a ele para não falar com estranhos, pois minha avó me esperava. Ele disse que se eu vencesse o jogo, ganharia um presente. Eu perguntei a ele onde estava o presente. E ele disse que estava no carro dele e que eu deveria ir buscar com ele. Eu disse não e comecei a correr, mas ele me alcançou. Então comecei a gritar muito alto. Minha avó ouviu e veio correndo. Ela viu o homem, o que ele estava fazendo, e tirou seu spray de pimenta. Felizmente, ele me deixou ir, e minha avó o pulverizou nos olhos, até que ele começou a gritar. Ela chamou a polícia e ele foi preso na hora. Descobrimos mais tarde que ele estava registrado como um delinquente sexual e um agressor de crianças. Tenho 14 anos e moro em South Lake City, só para contextualizar. E agora, eu não sou mormon, não. Não que eu tenha algo contra os mormons ou qualquer coisa do tipo. Enfim, a história começa assim. Há cerca de 10 anos, quando eu e minha irmã éramos crianças, fomos comer no McDonald's. E como a maioria das crianças, adorávamos brincar na área de jogos do restaurante. Brincamos na área de jogos com meu pai nos supervisionando, como sempre fazíamos. Depois de um tempo, meu pai notou um homem na área de jogos tirando fotos com seu telefone. Era um adulto de cerca de 20 anos, eu acredito. Meu pai estava assustado com a situação. Ele confrontou o homem e questionou sua presença, que respondeu estar no parque de diversões com a filha. Meu pai mandou ele sair por ser adulto, mas o homem recusou e começaram a discutir. Meu pai socou o homem, que rapidamente se levantou e deu um tapa na cabeça dele. Então, ele saiu do campo gritando com meu pai. Depois, ele saiu do McDonald's sem encontrar a garota que mencionou. Talvez não seja a história mais assustadora de todos os tempos, mas é assustador pensar nas possíveis intenções desse homem. Me assustava pensar que ele poderia ter tirado fotos de mim ou da minha irmã. Meu pai me contou essa história e eu ri da maneira como meu pai bateu no cara. Mas após uma profunda reflexão, na verdade, acho que estou totalmente assustada com aquela noite. Isso ocorreu há cerca de 1 ano, durante meu primeiro semestre na faculdade. Eu fui para uma escola de arte em Nova York. Meus colegas e eu estávamos loucos por fast food por volta das 12h30. E naquele dia, escolhemos o McDonald's, no final da rua, porque por que não? Estávamos eu, minha amiga Cat e seu namorado Tom. Nós pedimos nossa comida. Cat e eu decidimos compartilhar um monte de McNuggets de frango e escolher uma mesa, perto da porta. Tom e Cat estão sentados lado a lado, de mãos dadas, como casais típicos. Estou aqui, sendo a terceira roda, me empanturrando de nuggets. Nesse instante, um cavalheiro um tanto desleixado começa a vagar sem direção até o caixa. Não pensamos realmente nele. Eu o observo pedindo sua comida e volto a meus amigos para conversar. De repente, Cat murmura Ana atrás de você. Então, eu me virei, e lá estava o cavalheiro, um pouco desleixado, mas desta vez ele estava segurando uma lanterna. Eu me viro em direção a Cat e dou de ombros, pensando que é apenas um estranho inofensivo. Mas eu sinto um tapinha no meu ombro. Eu me viro e o cara me pergunta: a luz não está funcionando no banheiro masculino. Algum de vocês pode segurar essa lanterna enquanto eu uso o banheiro? Ah, sério! Cat, a mais gentil e extrovertida do grupo, responde primeiro: avise um funcionário que as luzes não estão funcionando. Ele provavelmente acharia uma solução para você. Isso só vai levar 1 minuto, responde o cara resmungando, entregando-nos a lanterna. Alguém pode segurar isso enquanto eu faço xixi? Ele insistiu e Tom respondeu depois, pois eu estava determinada a ignorá-lo. Não, vá pedir a um funcionário para consertar as luzes, mas isso só vai levar 1 minuto.
O homem recomeçou, mas eu o interrompi com um gesto firme. Vazar. Foi uma situação estranha, mas ainda mais estranha, porque quando estávamos saindo, Cat disse que ele nunca foi ao banheiro. Primeiramente, como você saberia que a luz não estava funcionando? Quando eu tinha 6 ou 7 anos, costumava ter aulas de natação em uma piscina local, depois da escola, 2 vezes por semana, na quarta e na sexta-feira. Nas sextas-feiras, minha mãe me levava ao McDonald's para me comprar um milkshake de presente, e eu me sentava para tomá-lo. Depois voltávamos para casa sem problemas. Mas naquele dia foi diferente. Eu terminava meu milkshake e precisava ir ao banheiro. Então fui ao banheiro feminino sozinha, como costumava fazer. Notei que uma cabine estava fechada, mas não fiz nada. Entrei na segunda. Fiz o que vim fazer e dei a descarga. Percebi que a pessoa da outra cabine também estava destrancando a porta, mas não ouvi a descarga. Virei-me e era um homem velho, nojento e alto. Por que ele estava lá? Eu disse inocentemente que era apenas para as senhoras aqui, e ele me perguntou: por que você acha que eu estou aqui, pequena menina? Isso é música para os meus ouvidos. Onde está a sua mamãe? Ele pegou algumas mechas do meu cabelo e as fez girar entre os dedos. E então, ele estendeu a mão para me agarrar pelo ombro. Eu me libertei de seu aperto e corri o mais rápido possível. Chorando, encontrei minha mãe rapidamente e contei a ela o que havia ocorrido. Ela alertou um funcionário, mas até ele verificar, ele conseguiu escapar sem ser notado na rua movimentada. Espero que ele nunca mais tenha conseguido assediar outras meninas. Trabalho em um McDonald's de um bairro pobre, em uma cidadezinha do sul. E eu tive encontros com muitas pessoas estranhas e vi pessoas bastante mal arranjadas até agora. Mas eu vi algo hoje que pensei que nunca veria. Fiquei chocada com a quantidade de pessoas que não notaram ou não se importaram com o que ocorria bem perto delas. Eu estava no balcão a partir das 19 horas e havia muita gente no saguão, incluindo crianças. Gosto muito de crianças, então costumo observá-las brincando no saguão porque são muito fofas. Porém, me distraí com o grande número de clientes que precisávamos atender e acabei ignorando-os. Por cerca de 15 minutos, ouvi um homem perguntar em voz baixa, quase sussurrando: então, quantos anos você tem? Eu me virei para ver esse cara, extremamente alto, com a cabeça raspada. Ele vestia uma camisa vermelha enquanto conversava com uma menina de aproximadamente 5 ou 6 anos. Um menino da mesma idade estava em seus ombros rindo. Eram crianças lindas, com cabelos loiros e olhos azuis. Vi que eles estavam felizes e o cara parecia simpático, mas algo na minha cabeça estava extremamente preocupado. Eu tinha uma enorme suspeita ao ver isso, que essas crianças não eram dele. Que adulto perguntaria a idade de uma menina pequena? Se ele os conhecesse, não faria isso, certo? Por que ele se importaria? Mas depois disso, ele disse algo que fez meu coração cair. Você deveria vir comigo agora. Eu tenho um irmãozinho que também tem 6 anos. Vamos brincar com ele. E então, ele começou a se dirigir para a porta, com o menino pequeno em seus ombros e a menina seguindo-o. Eu imediatamente puxei para que a porta se fechasse nele. No momento em que uma senhora loira saiu do banheiro gritando: Ei, para onde vocês estão indo, crianças? Venham aqui imediatamente. O grandalhão ficou paralisado, com os olhos tão grandes quanto pires. Ele estava completamente petrificado. A senhora pegou a menina nos braços e estendeu a mão para o menino, enquanto o homem grande o deixava cair, gaguejando. Oh, eu estava apenas brincando com seus filhos. Eles são realmente gentis. Eu gosto muito de crianças, disse ele com um sorriso nervoso. A senhora loira então soltou um pequeno sorriso sem retribuição, mas ainda tinha os olhos que claramente diziam: Fique longe dos meus filhos, seu velho idiota. Mas sua boca acabou dizendo: Oh, estou feliz que você tenha se divertido. Precisamos fazer o pedido agora. Ela levou seus filhos de volta ao restaurante. O grandalhão apressou-se para sair e a senhora abraçou seus filhos durante todo o tempo em que estavam no restaurante, mesmo enquanto comiam. Se eu ver esse cara no meu trabalho novamente, vou ligar imediatamente para a polícia para avisá-los. O que teria acontecido com essas crianças se eu não prestasse atenção ou se a mãe não tivesse saído do banheiro naquele exato momento? Acho péssimo que ela tenha deixado os filhos sem supervisão em um restaurante lotado. Mas ninguém merece perder seus filhos por causa de um cara sujo, nojento, com um sorriso doentio como o dele. Minha irmã tinha 12 anos quando isso ocorreu, há apenas 10 anos. Minha irmã sempre foi muito alta e parecia mais velha que os amigos da mesma idade.
Um dia, ela e seus amigos estavam fazendo compras quando decidiram passar no McDonald's para fazer uma pequena refeição. Essa loja era um evento onde as crianças vinham passar um tempo com o Ronald McDonald. Minha irmã ficou na mesa para reservá-la, enquanto seus amigos pegavam algo para comer. Ela estava sentada tranquilamente. Quando o próprio palhaço parou e deu a ela um pequeno sorriso, que ela também retribuiu. Exceto que o cara não conseguia tirar os olhos dela, ele apenas ficou lá olhando para ela. Até que ela começou a se sentir cada vez mais desconfortável. Ele perguntou: "O que você está fazendo aqui? E quantos anos você tem?" Ela respondeu dizendo que tinha 12 anos. Mas ele fez um gesto com a cabeça que mostrava que não acreditava no que ela dizia. Ele então disse o quanto ela era bonita e tocou seu braço. Para sua sorte, seu amigo retornou a tempo e ele saiu do local rapidamente. Minha irmã, visivelmente assustada, pediu aos amigos para fazerem o pedido e comerem em outro local. Ela só comentou isso comigo e com nossos pais anos depois. Ninguém conhece as verdadeiras intenções desse palhaço, mas é óbvio que ele não gostou nem um pouco disso. Eu estudei no ensino médio e na faculdade com um cara alto e magro com quem às vezes interagia. Mas eu sempre tive uma sensação estranha, especialmente durante o meu último ano. Eu vi uma postagem no Facebook que ele fez e que dizia: "Aposto que eu poderia ter mais mortes do que o técnico da Virgínia. Se eu quisesse, mas eu não quero." Mesmo ele dizendo que não queria, achei preocupante o bastante para relatar à escola. E alguns meses depois, ele saiu do JJCE. Para resumir, ele descobriu que eu o havia denunciado. Aparentemente, fizemos as pazes depois de fumar maconha com alguns amigos em comum. E isso bastou para eu não esperar ser atacada no corredor a qualquer instante. Nós dois acabamos indo para uma faculdade local e eu o via pelos arredores do campus. Quando ele me via, tínhamos curtas conversas constrangedoras sobre a vida. E eu fazia o meu melhor para permanecer educada, sem mostrar que estava um pouco assustada com ele. Então, um dia, eu fui ao McDonald's com meu colega de quarto, quando ouvi alguém sussurrar no meu ouvido: "Eu vou te matar um dia desses." Eu me virei para vê-lo sorrindo para mim e acenando antes de se afastar. Eu não o vi desde então, mas ainda estou sempre alerta para o próximo momento em que nos encontraremos novamente. Na próxima vez que eu o encontrar por acaso, espero que o que ele disse naquele dia tenha sido apenas uma brincadeira. Sou um jovem de 23 anos na Flórida, bastante introvertido, raramente saindo de casa. Esse encontro ocorreu há alguns meses. Era cerca de 12 horas da manhã e eu estava ficando um pouco louco. Eu precisava sair e relaxar com alguém. Então enviei uma mensagem para uma mulher especial, uma amiga minha. Planejamos fazer nossa rotina habitual, de passear por este belo parque isolado. Fui buscá-la e dirigimos até o nosso lugar. E passamos algumas horas conversando sobre tudo e qualquer coisa. Então ela ficou com fome. Decidimos dar uma volta de carro até um McDonald's. Viva a comida rápida! 24 e 7 dias por semana. Mas foi aqui que as coisas começaram a ficar estranhas. Em vez de passar pelo drive-thru, ela pediu a refeição enquanto eu ia ao banheiro para lavar as mãos. Sou um pouco obsessiva com limpeza, mas gostaria de nunca ter entrado naquele banheiro naquela noite. Assim que entrei no banheiro, vi um cara de pé na frente de um dos secadores. Bem, não muito estranho, mas depois notei que ele estava um pouco curvado sobre o secador e não se movia. Então decidi ignorá-lo. Lavei as mãos e percebi que ele estava usando o único secador do lugar. As toalhas de papel também estavam vazias. Então, tentei desajeitadamente perguntar ao cara se ele tinha terminado de usar o secador, mas ele não respondeu e me deixou assustada. Saí e sequei as mãos na minha blusa. Saí do banheiro, encontrei meu amigo e nos sentamos à mesa para comer. Depois de cerca de 20 minutos, fomos para o carro para voltar ao nosso local de origem. Minha amiga disse que queria ir ao banheiro, então pensei que também poderia fazer isso. Esse cara certamente deve ter ido embora agora, mas não. Ele ainda estava lá, parado em frente ao secador, murmurando algo para si mesmo. Desta vez, eu vou para a cabine e dou uma mijada, mas ouço ele apertar o botão da máquina repetidamente. Eu lavo as mãos e nem tento alcançar o secador. Mas o cara se move enquanto eu tento passar por ele. Ele apenas recua no meu caminho e me olha. Notei que ele tinha mais ou menos a minha idade. Ele apenas continua me encarando, mas diz depois de um momento: "Desculpe-me, ok." Abaixo minhas mãos e digo rapidamente desculpe. Então me apresso a contorná-lo para sair do banheiro. 30 segundos depois, enquanto espero meu amigo sair do banheiro feminino, o cara sai e se senta na mesa perto de mim. Ele me encara fixamente nos olhos. Meu amigo nota o olhar do cara em mim ao sair. Ela me pergunta brincando se eu fiz um novo amigo.
mas eu apenas aceno com a cabeça e tento levá-la para fora, sem deixar transparecer que quero fugir para o carro. Então, ele faz a coisa mais estranha e começa a gargalhar como um louco, como se tivesse acabado de ouvir uma piada. E aí, eu penso, caramba, um cara louco e drogado, isso nunca é uma boa notícia. Então, ele para de repente e olha para baixo, para os meus pés e diz: "Você tem sapatos bonitos?" Osiris é uma marca de sapatos, aliás. Eu consegui me recompor. Obrigada, e me afastei rapidamente em direção ao carro. Meu amigo e eu estávamos entrando no carro quando percebemos que o cara estava me encarando de dentro do McDonald's, olhando diretamente nos meus olhos. Então, ele se levantou e começou a caminhar rapidamente em nossa direção, mas sem correr. Ele irrompeu pela porta da frente vindo direto para nós, mas agora ele parecia irritado. Saí do estacionamento tão rápido. Foi uma coisa muito boa que as estradas estavam vazias. Meu amigo e eu voltamos para nosso parque e ficamos por lá mais um pouco. Mas cada carro que víamos ao longe, eu não parava de ficar nervosa esperando que fosse o cara estranho nos seguindo. Meu amigo me provocou sobre isso a noite toda e continua rindo de mim até hoje. Sobre como eu fiz um amigo no banheiro e como ele gostava muito dos meus sapatos. Nos anos 90, quando eu tinha 3 anos, minha mãe e eu viajávamos 4 horas de minivan para visitar minha avó. E quando eu era pequena, eu gritava desde o momento em que era presa na cadeirinha do carro até ser solta. Não importava a duração da viagem. Então, minha mãe parou no McDonald's para me deixar brincar nos escorregadores e dar um descanso para seus ouvidos, que sofriam com meus gritos. Minha mãe tinha uma maneira específica de me prender na van. Ela sempre tinha medo que eu acabasse acidentalmente trancada no carro. Então ela nunca me prendia. Ela fechava a porta, entrava no assento do motorista, depois subia para o banco de trás do carro comigo, trancava as portas, me prendia e então voltava para o assento do motorista. Quando saímos do McDonald's, ela seguiu seu ritual habitual me colocando no meu assento. Uma vez que ela subiu, ela trancou as portas, começou a me prender. De repente, ela ouve alguém tentando abrir a porta do lado do motorista. Ela olha e vê um homem louco agarrando as 2 portas. Tentando entrar, ele então corre para o outro lado e tenta as portas gritando para deixá-lo entrar. Mas minha mãe começa a gritar que está chamando a polícia. O homem se virou e correu para trás do prédio. Minha mãe pulou no banco do motorista e fugiu pela rodovia. Ela nunca contou essa história para ninguém, até recentemente, porque estava com muito medo. Se ela não tivesse trancado as portas atrás dela, Deus sabe o que poderia ter acontecido. Minha melhor amiga Lizzie e eu fomos ao Six Flags em Atlanta no aniversário dela, com sua irmã Marie e sua mãe Lena. Nós nos divertimos muito, mas não queríamos realmente gastar todo o nosso dinheiro com a comida cara do parque. Então, por volta da meia-noite, saímos do parque e procuramos o McDonald's mais próximo. Você poderia pensar que hoje em dia é fácil encontrar um McDonald's. Mas tivemos que dirigir por cerca de 30 minutos antes de ver uma placa indicando que havia 1 a 2 quilômetros à direita. Fomos ao McDonald's para fazer o pedido. Já dava para ver que não era a melhor área da cidade. O McDonald's não estava atualizado e não havia ninguém nos estacionamentos ao redor. De qualquer forma, estávamos com fome e pouco nos importava. Depois que pegamos nossa comida, paramos em um lugar para distribuí-la entre nós. Eu sinalizo que a janela da ENA estava abaixada. Marie e Lizzie discutem sobre quem tem direito a qual comida, e eu olho pela janela. À nossa esquerda, vejo uma mulher e um homem desfigurados que conversam apressadamente apontando para o nosso carro. Meus alarmes disparam, mas eu não queria fazer um caso de estado de algo que poderia ser sem importância. O homem foge e a mulher começa a se dirigir para o nosso carro. Eu grito imediatamente para Lina que ela chegue. Lizzie levanta os olhos e diz: "Mãe, nós temos que ir." Helena está inconsciente, até que Marie também se pronuncia sobre isso. Essa mulher está a cerca de 3 metros do nosso carro. Lina grita: "Ai, meu Deus!" e começa a dar ré. Mas a mulher retruca: "Eu só preciso de ajuda." E Lina responde a ela: "Desculpe, eu não posso te ajudar." Saímos em alta velocidade e observo o homem e a mulher correndo pela estrada de 4 faixas em direção à floresta. Claro, elas só queriam ajuda. Estávamos certos de que seríamos atacados e roubados, mas felizmente não demos a eles a oportunidade de fazer isso. Eu morava em uma habitação de baixa renda em Minnesota naquela época. Minha mãe e eu não tínhamos condições de contratar um provedor de internet de verdade. Eu me conectava à internet dos meus vizinhos do prédio, que não era protegida por senha. Quando a conexão deles caía, eu era obrigada a caminhar até o McDonald's para poder usar a conexão Wi-Fi gratuita lá. Isso se tornou algo bastante comum para mim, durante uma dessas secas de internet.
Eu estava no hall do meu apartamento, prestes a sair, quando o cara que morava ao lado, um senhor idoso chamado Joe, me parou antes de eu partir. E me disse que ele e outro dos meus vizinhos iriam tomar um café no McDonald's, e que ele me ofereceria um. Se eu fosse com eles, pensei, por que não? Eu não sabia muito sobre Joe, já que sou bastante reservada, mas ainda assim vou resumir quem é Joe. Ele está curvado para trás com uma barriga de cerveja, e sua barba estava cheia de migalhas de comida, que só posso supor ser um McBiscuit. Mas ele parecia ser um cara bastante legal, então eu o acompanhei. Após uma volta de caminhão pelo inverno de Minnesota, fiquei feliz em chegar ao McDonald's. Ah, finalmente, Wi-Fi gratuito. E se Joe cumprisse sua palavra, eu teria um café gratuito também. Eu me sento e ligo o laptop para aproveitar todo esse Wi-Fi gratuito. E pouco tempo depois, Joe volta com nossos cafés. Ao se sentar, ele pergunta com voz rouca: "Você conhece o DNA de Deus?" Eu levanto os olhos das janelas que estão carregando e pergunto a ele: "Hã? O quê?" Eu estava totalmente desconcertada e pensei: ótimo. Preso com outro missionário, droga, ele continua me informando que o DNA de Deus é a molécula que mantém o universo unido. Sem esquecer que é isso que faz os homens serem geneticamente superiores às mulheres. Tenho certeza de que não aprendi isso na escola, na aula de física, então eu o mandei embora. E quando pude fazer isso, desviei discretamente para outro estande para navegar na internet tranquilamente. Eu não parecia notar, pois havia uma barreira de barbudos estranhos entrando e saindo do McDonald's. Ele conversava com ela por 15 minutos por vez, provavelmente sobre o DNA de Deus. Eu tentei ao máximo não prestar atenção, mas a turma de malucos do Joe ainda me assustava muito. Eu podia ver que ele sempre olhava para mim quando pensava que eu não estava olhando para eles. Farto de tanta estranheza naquela noite, resolvi me esquivar. Quando ele foi para o banheiro, imagino que foi para esvaziar bem o estômago. Tentei a minha sorte ao fechar o laptop e saí para enfrentar o frio de Minnesota no caminho de volta. Eu acho que enfrentar esses elementos é preferível à presença de um bando de lenhadores de aparência estranha e assustadora. Eu estava quase de volta ao apartamento quando ouvi o caminhão rodando lentamente e fazendo a neve ranger. Olhei por cima do meu ombro e vi Joe em seu caminhão. E ao lado dele era mais um daqueles barbudos do McDonald's. Eu os cumprimentei, mas não obtive resposta. Não importa. Voltei para casa para a noite depois desse momento assustador. Mas depois disso, sempre que eu ia ao McDonald's à noite, Joe ou um de seus amigos loucos estavam lá. Eu podia praticamente sentir o olhar lascivo deles sobre mim, sempre desgrenhados. Obrigada a ir ao McDonald's apenas para usar a internet. Tentei evitá-los o máximo possível, mas tinha a impressão de que eles já sabiam de antemão que eu estaria lá. E como todos eles tinham uma relação com o Joe, acho muito provável que isso seja verdade. O apartamento do Joe foi invadido e sua bicicleta foi roubada, fazendo com que ele se mudasse. Aprendi algumas coisas sobre o Joe depois que ele se mudou. Como que ele trocava a maior parte de sua comida todos os meses por drogas. Ele dizia regularmente às mulheres do nosso apartamento que queria deixar seu corpo em espírito e encantá-las durante o sono, seja lá o que isso signifique. Depois desse momento, vi os assediadores do McDonald's com parcimônia. Até nunca mais. Mas eu sou grata por nunca ter dado ao espírito do Joe uma chance de me encantar. Quando eu tinha 15 ou 16 anos, minha mãe me levou para almoçar no McDonald's. Entramos no restaurante e minha mãe foi imediatamente para o banheiro. E quando virei a esquina para entrar na fila, notei que algo estranho estava acontecendo. Um homem no balcão agia de forma muito estranha. E muitas pessoas na fila estavam se afastando dele e se reunindo em uma pequena multidão. Mais adiante, o homem começou a gritar alto com a mulher atrás do caixa e bateu com o punho no balcão. Ele levantou a camisa para se expor à senhora e começou a gritar palavras extremamente vulgares. E foi aí que eu intervi, já que ninguém havia feito isso. Era a hora de brilhar. Eu pensei ser um jovem punk e achei que ia ser o herói. Eu caminhei até aquele homem e gritei algo como: "Ei, moleque, pare com essa bobagem e saia daqui." Ele se vira e expõe o peito para mim e grita palavras sem sentido no topo de seus pulmões. Então pensei que seria uma boa ideia dar um soco falso nele para assustá-lo e fazê-lo fugir. Má ideia. Ele imediatamente enfia a mão no bolso e tira uma faca enorme. Eu nem sei como ele conseguiu esconder aquilo. Ele estava apenas parado ali e começou a gritar ainda mais alto. Todos na fila antes dele e atrás de mim começaram a se dispersar e gritar. Naquele momento, felizmente para mim, minha mãe saiu do banheiro e percebeu que eu estava em apuros. Ela me agarrou pela parte de trás da camisa e me arrastou para fora do McDonald's aos gritos.
Eu expliquei a ela o que havia acontecido, e ela me disse que eu era completamente estúpida por tentar qualquer coisa, e que esse homem provavelmente era um doente mental. Alguém saiu do restaurante me procurando e disse que haviam acalmado o homem e chamado discretamente a polícia para não irritá-lo novamente. Nós esperamos no estacionamento e a polícia chegou pouco depois. Eles prenderam o homem e, enquanto estavam levando-o para fora, em direção a um carro da polícia, o homem olhou diretamente nos meus olhos. Ele sorriu e gritou: "Eu vou te pegar na próxima vez. Eu juro que vou te pegar, garoto. Acredito que essa será a última vez que tentarei intervir novamente." Para contextualizar, eu tinha que encontrar meus amigos e futuros colegas de quarto em uma imobiliária. Nós todos nos encontramos uma semana antes e já havíamos juntado nosso dinheiro para pagar o aluguel de um apartamento de $3.500. Eu fui a principal responsável por encontrar e comprar o apartamento. E, consequentemente, também fui delegada para guardar o dinheiro de todos. Sou uma pessoa particularmente pontual e não gosto de chegar atrasada em algum lugar. Cheguei ao escritório do corretor de imóveis 30 minutos adiantada. Como perdi o almoço, decidi pegar algo do cardápio. No McDonald's ao lado, eu entro, e é um McDonald's bastante clichê. Alguns estudantes, alguns sem teto, um homem asiático mais velho, sentado sozinho em uma mesa ao lado do banheiro. Eu precisava ir ao banheiro, então entrei no banheiro para fazer o que tinha que fazer. Era um banheiro para uma pessoa, e a porta estava um pouco quebrada, impedindo que ela fechasse completamente. Começo a fazer xixi quando ouço alguns passos atrás de mim e uma risada estranha. Normalmente não sou bom em parar de fazer xixi, mas dessa vez foi exatamente no momento certo. Eu me viro e o vejo tentando fechar a porta atrás de mim, tateando desajeitadamente, com a maçaneta padrão de prata que se encontra nesses tipos de banheiros. Minha mente, sabendo que eu tinha tanto dinheiro na minha mochila, se transforma instantaneamente em uma reação de luta. Eu me lanço em sua direção, agarrando seus ombros e empurrando-o contra a parede. Mas só consigo dizer as palavras: "Não, não, não." Enquanto eu dizia essas coisas, ele continuava sorrindo e gargalhando o tempo todo, o que é a coisa mais marcante que me lembro dessa pessoa. Então eu o empurro para fora do caminho. Eu saí do McDonald's e fui direto para o hotel, a imobiliária. É totalmente possível que ele seja um cara normal, esperando que o banheiro seja maior. Por isso dou a ele o benefício da dúvida. Dito isto, ainda estou morbidamente curiosa para saber o que teria acontecido se eu não tivesse conseguido parar de fazer xixi na metade. E por que ele estava rindo sozinho, de maneira tão assustadora? Aos 12 anos, eu e meu melhor amigo estávamos no McDonald's da esquina, aguardando nosso pedido, quando um homem entrou. Ele devia ter entre 50 e 60 anos, e estava andando sem parecer querer pedir nada. Eu fiquei de olho nele porque ele não parava de nos olhar, eu e meu amigo. Meu amigo me fez notar e eu disse a ele que também tinha notado. Nós dois estávamos claramente um pouco assustados. Após cerca de 5 minutos, ele começou a vir em nossa direção. Eu estava tentando manter uma conversa com ela para nos manter calmos. Mas quando ele se aproximou de nós, ele acariciou o topo da minha cabeça. Eu olhei para minha amiga e disse: "Foi você." E ela balançou a cabeça depois que recebeu seu prato. Nós fomos para uma cabine e nos sentamos e esperamos ele ir embora. Ele se dirigiu para a nossa cabine, mas depois continuou andando. Depois que partimos, ela me disse algo que me assustou ainda mais. Toda vez que ele tocava minha cabeça, ele olhava diretamente nos olhos dela. Só contei tudo isso aos meus pais um mês depois daquele dia. Depois que isso aconteceu, desnecessário dizer que nunca mais voltamos ao McDonald's.